chamado, a nossa convocação. Ninguém é obrigado, mas a gente está convocando a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver se o slide está ali. Tá, então lá. Acompanhe comigo, depois eu vou colocar no grupo, mas quem quiser, às vezes tira foto, né? O período do nosso propósito de 40 dias vai ser de 22 de novembro, sem ser amanhã, a outra segunda-feira, até 31 de dezembro. O encerramento vai ser num grande encontro de comunhão no dia 31 de dezembro, culto de 31 de dezembro. Amém, irmãos? Não damos nome de culto de virada, até porque o nosso culto não é virada. O nosso culto começa às 8 da noite e tem a confraternização para a gente se alimentar às 10 da noite, porque a gente não faz isso. 40 dias então, propósitos. Quais os propósitos desses 40 dias? Nos aquietar para ouvirmos melhor e mais profundamente as direções do Espírito Santo. O primeiro propósito é esse. A gente está 40 dias buscando se aquietar mais. Irmãos, nós ficamos às vezes de 1 a 5 minutos para aquietar a mente quando a gente começa a orar. Antes de orar, a gente passa uns 5 minutos para aquietar a mente. Tem gente que não está orando por isso, que não consegue aquietar. Então, o propósito vai ser primeiro para a gente estar ouvindo melhor as direções do Espírito Santo. Atos 13, versículo 2. Diz lá que eles orando e jejuando, o Espírito Santo falou com eles. Separe Paulo, Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como está no texto. Segundo lugar, nos deixar moldar e alinhar com a vontade boa e agradável e perfeita de Deus. Para 40 dias, para quê? Eu vou colocar minhas vontades para Deus. Não, é para a gente deixar que Deus nos molde, para a gente poder estar fazendo a vontade de Deus. 40 dias para Deus moldar nossa mente, os padrões de pensamento, nos renovar. Muito importante isso, irmãos. A vontade de Deus é perfeita, amém? Não tente disputar com a vontade de Deus. Não tente achar que a sua é perfeita. A gente às vezes acha que a nossa é a vontade de Deus. Então esses 40 dias é para buscar saber qual é a vontade de Deus. Não é para a gente impor a nossa vontade. Terceiro, confessar e renunciar a pecados que o Espírito Santo vai mostrar em sua vida e do povo de Deus. Irmão, tempo de jejum, porque o propósito vai envolver jejum, é tempo também da gente confessar pecado. Então peça ao Espírito Santo nesses 40 dias, quais os pecados que o Senhor quer que eu confesse. Ele vai mostrar muita coisa para você. Ele vai mostrar que a gente precisa confessar a nossa frieza, nossa falta de amor, nós precisamos às vezes perdoar pessoas. Então são dias de quebrantamento, de arrependimento. Ali tem os textos. E o pecado do povo de Deus. Porque, irmãos, quando você percebe pecado no povo de Deus, você não deveria falar e nem julgar, você deveria orar pelas pessoas. Orar. Então pede perdão a Deus pelos pecados do povo de Deus. Quarto lugar, buscar mudança no estilo de vida. Por que a gente quer fazer 40 dias, irmãos? De propósito. Para que, existe uma pesquisa feita por estudiosos que não são cristãos, estudiosos sobre o comportamento humano, tentando ajudar pessoas a largar vícios, a largar maus hábitos. Irmãos, hoje nós vemos uma sociedade toda viciada. A gente pensa em vício só na dependência química, mas existe dependência não química, existe dependência emocional, existe dependência digital. Isso é uma doença hoje. Então existem uns estudos que mostram que se você ficar 40 dias sem fazer aquele hábito ou aquela dependência, praticar aquilo 40 dias, a sua força, a sua resistência para aquele problema cresce de uma maneira que você só volta se você se esforçar muito. Então, esses 40 dias vai ser para a gente também mudar estilo de vida. E aqui, pastor, é só espiritual? Não, estilo de vida espiritual, no estilo de oração, mais leitura da palavra, mas até na sua saúde. Esses 40 dias vai ser para você estar mais sóbrio no seu estilo de vida. Como você administra o seu tempo, o seu sono. Então vai ser um dia para a gente se preparar, irmão, para 2022. Nós vamos começar 2022 mais preparados, amém? Mais preparados. Aqui as orientações que a gente dá, são muitas, mas eu vou tentar ler rápido. Estabeleça os seus horários a sós com o Pai. Durante 40 dias, fala, 6 da manhã eu vou estar sozinho com Deus todo dia. Estabeleça esses horários, 6 da manhã e 18 horas, eu vou estar meia hora com Deus todo dia naquele horário. Estabeleça. Pastor, mas no dia que não der? Meu irmão, no dia que não der, vai ser exceção. Pede perdão a Deus e faz um outro horário, mas ore, tente manter aquele horário com Deus. Tem dia que a gente às vezes faz uma viagem, acorda
coloque isso diante do Senhor, mas tente manter todo dia um horário a sós com o Pai. Quando a gente fala a sós com o Pai, é oração e leitura da Bíblia, louvor, é um tempo de você orar, louvar e ler a palavra. Segundo, estabeleça um jejum semanal, pelo menos. Tem irmãos que vão fazer jejum 40 dias, tem irmãos que vão fazer 20, tem irmãos que vão fazer dia sim, dia não. Estabeleça um jejum seu semanal, pelo menos. E nós vamos falar de jejum na mensagem, então não vou explicar agora. O propósito do jejum é ministrar ao Senhor, é mais tempo com Deus, é atenção, não é você convencer Deus a fazer algo que você quer. Estabeleça a sua leitura diária da Bíblia e do capítulo do livro. Então nós vamos estar lendo o livro 40 dias com o Espírito Santo. A maioria adquiriu. Guarda o meu, porque aí não dá certo. Então você vai fazer o que durante 40 dias? Você vai ler um capítulo do livro por dia, que são 3 folhas, pequenininho, e a Bíblia, em primeiro lugar a Bíblia. Então estabeleça que você vai ler, eu vou ler Neemias nesses 40 dias, eu vou ler 5 capítulos por dia. Estabeleça um alvo, uma meta. Nós vamos falar daqui a pouco que o objetivo não é o desempenho, mas estabeleça um propósito, irmãos. Ore com sua família, esse é um propósito que eu queria incentivar você. Está em família? Um momento de oração com a família, não precisa ser um momento longo de oração, mas junta a família, um momento do dia, fala, vamos orar como família. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, teu favor na nossa casa, os nossos vizinhos, familiares. Se você puder fazer mais tempo, amém, mas tem dia que não dá, ore com a sua família. Mais um propósito, obedeça as palavras que Deus vai te dar, porque Deus vai te dar, Deus nos dá comandos. Se Deus falar com você, obedeça. Deus colocar no seu coração, perdoe, perdoa. Deus colocar, vai até aquela pessoa, manda aquela mensagem, tenta obedecer a Deus prontamente, praticar isso. Escreva e compartilhe com os irmãos as experiências que Deus te der. Eu quero te incentivar a dar testemunho. Nós vamos todo domingo de manhã ter um momento para você dar testemunho. Vai estar os homens aqui em cima, as mulheres lá embaixo. É isso mesmo? Ou eu inverti? Nós vamos ter 2 classes a partir do livro. Nós vamos dividir, mas nós vamos falar sobre o livro domingo pela manhã, sobre aqueles capítulos da semana, e você vai dar um testemunho. Não precisa ter um testemunho miraculoso, sobrenatural, se tiver um desses pode dar também, mas é um testemunho, olha, Deus falou comigo nesse texto, Deus me deu uma experiência assim. Procure compartilhar com outros irmãos, porque quando você compartilha experiência, você edifica o outro, você também renova o seu coração, porém, tem uma palavrinha ali, com o quê? Discrição. Porque a Bíblia diz que quando você estiver jejuando, você não deve ficar tocando trombeta. Então não é para você ficar enfatizando a experiência ou você, não, irmãos. Quando a gente dá testemunho, nós temos que enfatizar Cristo. Então vamos dizer que Deus te deu uma oportunidade, você comprou um carro, aí você vai dar o testemunho. Eu quero dar um testemunho, irmãos, Deus me deu um carro, mas o carro, ele é 0, esse carro, ele é todo automático, ele veio de tal fábrica, ele tem esse pneu, aleluia, você falou do carro, mas você não falou de Cristo. Então o testemunho é, Jesus é bom, misericordioso, me deu graça para isso, glória seja dada a Ele, Deus me deu um carro, o carro é bom, mas Jesus é que é o digno de toda glória, toda honra, todo louvor. Então compartilhe a sua experiência, não enfatizando você. Eu estava jejuando, até que olha, Deus falou, porque Deus me usou. Não, seja discreto. Você não fale para as pessoas também lá fora, para todo mundo que você está em propósito, que eu estou em jejum. Seja discreto. Às vezes você tem que falar, porque alguém chega para você, come, e você fala assim, não, estou num propósito com Deus. Você seja discreto. E não fique também lamentando, ai, eu estou num propósito, mas estou quase desmaiando. Seja discreto, porque isso vai fazer mal a você, o seu propósito vai ficando fraco. Pode passar, acho que tem mais um slide. Ao orar, isso é uma estratégia de oração. Cale sempre a voz do eu, a voz do inimigo, na autoridade do nome de Jesus. Quando você for orar, você tem que, todo dia, irmãos, eu repreendo toda a voz do meu eu, se cale, e toda a voz do inimigo, e ore e espere o Espírito Santo falar com você. Nesses 40 dias, irmãos, nós queremos renovar a nossa intimidade com o Espírito Santo. Já começamos, amém? Mas vão ser 40 dias de propósito como igreja. Nós nunca fizemos 40 dias de propósito assim. Louve e agradeça todos os dias. Todos os dias você deve acordar agradecendo a Deus por algo. E eu coloquei ali, louve ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. Tente desenvolver essa intimidade. Pai, eu te adoro. Tu és o Senhor, Tu és Deus. Jesus, eu te adoro. É só um Deus, irmãos, mas nós devemos adorá-lo na sua triunidade.
Porque senão a gente pode começar a achar que o Espírito Santo é menor. Não existe isso. Então adore o Espírito Santo, agradeça. Espírito Santo, obrigado por você estar falando comigo. Isso vai desenvolvendo intimidade, vai praticando isso. Agora, é importante orar da maneira certa, né? Tem gente que fala: Pai, obrigado que o Senhor morreu na cruz. Não, o Pai não morreu na cruz, quem morreu foi Jesus, né? Então, mas a gente vai aprendendo isso praticando. Faça uma lista de nomes para você apresentar ao Senhor todos os dias. Tem uma lista, coloca uma lista, escreve à mão, não só digita não, escreve à mão, faz uma lista. Esses nomes eu vou orar todo dia. Gente que precisa de oração, gente que precisa de milagre, gente que precisa de salvação da sua família, conhecidos. Vou orar todos os 40 dias. Você não precisa ficar falando para a pessoa: estou orando por você. Às vezes uma pessoa que você está orando para salvação, é até bom você falar: olha só, Deus colocou no meu coração um propósito, estou orando pela sua vida. E às vezes você convidar ela para vir num culto nesses 40 dias. Quem sabe a gente pode marcar um domingo para a gente trazer um visitante. Será que vai caber aqui domingo à noite? A igreja fica lá embaixo orando e os visitantes aqui em cima. Bom, vamos pensar nisso. Nesses 40 dias a gente trazer visitantes na igreja, amigos nossos, falar assim: olha, nós estamos num propósito de oração, você está na minha lista de oração, e um dia eu tenho que levar você lá na igreja para a gente orar, só isso. Isso é uma boa maneira de a gente evangelizar, é uma maneira de alcançar também pessoas. Ore pela sua família. Aí esse pedido aqui, ó: família, igreja, cidade, sertão, Brasil, Israel e nações específicas. Está ali os textos. Pastor, por que Israel? Eu coloquei Israel como um exemplo, não é porque Israel é mais importante, mas Israel, a gente ora pela salvação dos judeus como algo profético, bíblico. A Bíblia fala da volta dos judeus ao Senhor antes da volta de Jesus. É um tema que a gente já tratou com os irmãos, mas você deve orar por nações específicas. Você viu ali no slide? Passou rápido. Nações específicas. Escolha 2, 3 nações para você orar todos os dias desses 40 dias. Mas eu orar não é só assim: abençoa lá, abençoa o Haiti, abençoa o Haiti, abençoa. Essa oração abençoa, ela é boa, mas é muito pequena. Comece a orar pela igreja do Haiti. Comece a orar pelos missionários que estão no Haiti. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo no Haiti que eu posso orar? Entre na internet, estude sobre o Haiti. Sobre a internet, não precisava nem falar. Faça um jejum de redes sociais. Nesses 40 dias, acesse o mínimo possível ou quando necessário. Porque há pessoas que trabalham aqui com isso, não pode ficar sem. Agora, você não precisa ficar olhando o status das pessoas. Ah, pastor, eu fico olhando para poder orar. Nada disso, você não fica olhando para orar, não. Você não fica olhando para isso, não. Você fica curioso, saber onde o irmão estava, que ele chegou queimado de sol. Aí você fala: ele devia estar em uma praia. Aí você vê o irmão lá trabalhando de pedreiro, ajudando alguém. Você não sabia. Então, faça um propósito nesses 40 dias de você usar o mínimo possível. Ter horário para o WhatsApp, o horário do WhatsApp. Não, agora eu vou olhar. Agora deixa ele longe de você. Esse negócio, irmão, é perigoso. Você sabe. E aí, alertas. Esses alertas são importantes também. Isso aí vai estar no grupo da igreja. Eu vou colocar lá para você ler mais vezes. Os alertas para os 40 dias. Nada que a gente fizer vai obrigar Deus a se dobrar à nossa vontade. Então não coloca lá nos 40 dias assim: eu vou casar com aquela pessoa, mesmo que ela não queira. Não coloca isso não. Tem gente fazendo propósito assim, né? Deus vai me dar aquele carro. Que carro? Aquele que você não pode nem pagar nem a gasolina, imagina o IPVA. Então o propósito não é para dobrar a Deus, o propósito é para dobrar a gente. Amém? É para a gente se dobrar. Olha, nada que você fizer vai dobrar a vontade de Deus. O propósito visa nos curvar para ouvir e fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus vai mandar se trocar de carro, comprar um carro mais barato. Amém, irmãos? Às vezes Deus faz isso, né? Ao invés de criticar os incrédulos, ore por ele. Então, se tem um grupo aí, pede você na igreja: eu não vou fazer propósito nenhum, eu vou comer, eu quero me divertir. Você não vai ficar falando mal dele, não. Você vai orar por ele. Amém? Você vai orar: Senhor, quebrando o coração do meu irmão, esse glutão, né? Bom, pastor, mas você vai fazer esse propósito agora, logo nesse período? Qual o período que você quer? Não existe isso, irmãos. Quando Deus dá uma direção, nós precisamos obedecer. Nós recebemos a direção de Deus, nós vamos fazer nesse tempo. Então você vai, se você não tem condição de todos os dias fazer um propósito de jejum mais
mais rígido, Deus vai te dar direção. Agora, seja honesto com o Senhor. Tem irmãos que estão fazendo tratamento com medicamentos, precisam saber como fazer jejum. E existem jejuns maravilhosos, que o médico mesmo pode te orientar. E você tirar, sobretudo, aquelas iguarias que você sabe, né? Açúcar, gordura, sal, glúten, enfim. Vou dar aula de saúde hoje não, qualquer dia desse. Nossos objetivos não estão em ter desempenho, alcançar méritos ou alcançar desejos pessoais. Então é importante perceber isso, por fim, que o objetivo não é você chegar no 31º dia e falar, no dia 31, né, de dezembro, eu consegui, eu fiz, aleleu, nem aleluia mais. O propósito, irmãos, é nos quebrantar mais. E depois dos 40 dias falar, Senhor, eu quero ter um estilo de vida de mais amor pelo Espírito Santo, quero continuar sendo saudável. Então não é desempenho, não é mérito, nada que você fizer vai aumentar seu mérito diante de Deus. Nós não temos mérito, é graça. Agora a graça de Deus nos faz responder com gratidão, com busca, com oração. Então, irmãos, esse foi